tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje estou mais uma vez aqui nesse canal, trazendo uma mensagem. Para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes e vou simplesmente fazer a vontade de Deus. Quero falar com você que está passando por algumas situações e talvez não tenha percebido, mas Deus já está trabalhando a seu favor. Muitas vezes estamos orando e falando assim: Senhor, eu oro e não vejo resposta. Parece que o Senhor não está me ouvindo, só que nós não entendemos o trabalhar de Deus. Quando nós oramos e pedimos algo ao Senhor, geralmente estamos pedindo por uma bênção, não é verdade? De repente você está assim: Senhor, abre uma porta, eu preciso mudar minha vida, eu quero crescer financeiramente, eu quero prosperar, porque não é pecado, tá? Estou falando de dinheiro mesmo, de riquezas, tá? Que nós podemos ter sim, se Deus assim nos permitir. Então nós estamos orando: eu queria abrir uma empresa, eu queria ser empresária, eu queria uma porta aberta, eu queria fazer uma faculdade. Está orando, está pedindo ao Senhor, quer ser honrado. Muitas vezes você se sente assim humilhado, pessoas zombam de ti, pessoas olham para você e dizem: onde está o seu Deus? Você fala tanto de Deus, você vive na igreja, mas a sua vida não muda. Então às vezes estamos numa situação que parece que Deus nos abandonou, mas a maneira que Deus trabalha é diferente daquilo que nós pensamos. Às vezes nós pensamos assim que Deus nos esqueceu, mas na situação que estamos passando, Deus está trabalhando. Eu não sei se você está entendendo, mas você vai entender já. Vamos falar um pouquinho de Davi. Davi, você já conhece a história de Davi. Davi foi o grande rei ali de Israel, mas para ele chegar ao trono, teve todo um processo. E você começa a ver Deus trabalhando na vida de Davi, desde o momento que ele está lá cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Então naquele momento, o que aconteceu com ele? Ele matou um urso, ele matou um leão. Futuramente, isso foi usado em seu favor. Naquele momento, o que será que Davi estava pensando? Porque naquela época, os irmãos dele eram homens preparados para a guerra. Tudo que era do bom e do melhor estava para os irmãos de Davi. E Davi, o pai dele, separou uma pequena parte que era cuidar daquelas ovelhas. Simplesmente o pai olhou em todos os filhos, né? E disse: bom, esses meus filhos aqui são capacitados para algo maior, para a guerra. São homens grandes, né? Homens fortes, homens de boa aparência. Então eles foram preparados para a guerra. E Davi, por ser um menininho assim mirrado, você olhava para ele e não via assim grande êxito, grande expectativa. Porque nós, infelizmente, olhamos a aparência. Nós não conseguimos atentar para o coração, porque o coração somente Deus vê. Então, como o pai dele não é diferente de nós, na verdade, olhou ali entre os irmãos, entre os filhos que ele tinha e disse: você, Davi, vai cuidar das minhas poucas ovelhas. É isso que tem para ti. E ele foi lá fazer isso. Ele poderia ter ficado murmurando, reclamando. Talvez a gente nem saiba, mas de repente ficava pensando, né? Eu fui escolhido para cuidar das poucas ovelhas. Mas se é isso que está nas minhas mãos, eu vou fazer o melhor. Esse é o segredo, tá bom? Comece a observar a vida de Davi. Davi está cuidando das poucas ovelhas, mas fazendo o melhor. Tanto que ele arriscou a vida dele por causa daquelas ovelhas. Quando ele mata um urso, mata um leão, é para salvar uma ovelha. Uma simples ovelha. E Deus está atento àquilo que Davi está fazendo. Observa só. Muitas vezes nós queremos receber as bênçãos do Senhor, nós precisamos aprender a chamar a atenção de Deus. Deus nos conhece por dentro e por fora, mas Ele quer ver as nossas atitudes. Essas atitudes vai fazer a mão de Deus se movimentar ao nosso favor. Tive que parar, mas vamos dar continuidade. Gente, não se preocupe com os barulhos externos, tá? Minha mãe já acordou, ela tá ali fazendo um cafezinho, então pode ser que o microfone não capite, mas se aparecer algum barulho externo, ignore e preste atenção na palavra. Deus quer falar contigo. Então, como eu estava falando, né, dando continuidade, às vezes nós não entendemos e Deus já está trabalhando. Nós estamos orando, pedindo acerca de algo que Deus já respondeu. Mas por que nós achamos que não respondeu? Porque está acontecendo de uma maneira que nós não estamos entendendo. Então, Davi, nesse momento, nós não sabemos, não está escrito na palavra, mas com certeza ele orava, com certeza, porque ele era um menino segundo o coração de Deus. A palavra do Senhor fala isso. Então ele estava ali naquele lugar pensando: o que eu estou fazendo aqui, né? Cuidando dessas ovelhas. Bom, é isso que eu tenho para fazer? Vou fazer o meu melhor. E assim ele fez. Com aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele, ele fazia o melhor. Muitas vezes nós estamos pedindo a Deus uma porta aberta e Deus abre para nós uma porta pequena. E lá você vai fazer o quê? Servir um café, fazer uma faxina, não sei. Não é aquilo que está no seu coração, não é o desejo do seu coração, mas é a porta que Deus te abriu. Então nessa porta que Deus te abriu, faça o melhor, faça com excelência. Todos os homens de Deus, que Deus mudou a história,
Tudo que eles faziam, tudo que eles colocavam a mão, prosperava. Por quê? Porque eles faziam com amor. Esse é um dos segredos para Deus nos abençoar. A palavra mesmo fala: se você for fiel no pouco, no muito Deus te colocará. Às vezes nós queremos estar no muito, nós ficamos com o nosso olhar lá naquilo que nós desejamos, que é algo grande, que é algo que vai fazer alegrar o nosso coração. Mas nós não conseguimos entender o processo até chegar na bênção. Davi, ele foi escolhido para ser rei. Ele teve uma unção, né? Mas teve um processo até ele chegar a esse momento. Observa só. Então esse momento que ele está ali cuidando das ovelhas, Deus está trabalhando. Ali ele matou um urso, ali ele matou um leão. E futuramente o que aconteceu? Ele matou um gigante. Por quê? Ele já tinha tido aquela experiência. E assim Deus foi trabalhando na vida de Davi. Entende? Até ele chegar naquilo que Deus queria. Nos planos que Deus tinha para a vida de Davi. Então observa só que Deus está trabalhando, tá? Na vida de Davi foi dessa forma e na nossa vida não é diferente. Está aqui na palavra para que nós possamos entender a maneira que Deus trabalha. Para que você não fique desesperado. Para que você não fique desesperado pensando: Senhor, eu tenho orado, eu tenho pedido, mas as coisas não acontecem. O Senhor não me responde. Deus já respondeu. Você está no processo. Está difícil? Está difícil. Tem levante? Tem levante. Mas por quê? Porque Deus está te moldando. Para que você venha receber a bênção do Senhor e não a jogue fora. Entende? Porque Deus conhece cada um de nós. Eu também estou passando por esse processo. Deus tem me levado para um lugar onde eu estou vendo o movimento de Deus na minha vida. E aí, nesse momento eu tenho falado: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda aqui? Qual que é a sua vontade? Me ensina, porque eu quero chegar no nível que eu possa receber a minha bênção. Porque Deus conhece cada filho teu, entende? Então não foi diferente na vida de Davi. Observamos então que olha só o que vai acontecer. Davi, além de cuidar das ovelhas do seu pai, ele tocava a harpa. Ele tinha uma unção ali no louvor. E isso também foi usado em prol de Davi. Observa só, Davi seria rei, não é verdade? E ele teria que entender como que era ser rei. Como que era o andamento dentro de um palácio. E olha Deus trabalhando. Gente, o que Deus faz é tudo perfeito. Tudo perfeito. Então Davi está ali, alguém passava e ouvia Davi tocando harpa. E essa pessoa que ouvia Davi tocando harpa observou que era um rapaz honesto, um rapaz trabalhador, um rapaz que tinha a graça de Deus. E pronto, ele observou aquilo e Davi nem sabia que ele estava sendo observado. Estava ali fazendo de coração para o Senhor. E um dia, o que acontece? Nós vamos aí para a história de Saul. Saul é rejeitado. Deus permite que o espírito comece a atormentar a vida de Saul. E Saul pede que alguém ficasse ali tocando uma harpa, tocando um louvor, porque ele estava incomodado com aquela situação. E olha só o que acontece. Vamos ler, é 1 Samuel 16, que diz assim, versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos teus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Quem é Davi aqui? Apenas o filho de Jessé. Entende? Quando ele fala: eu vou buscar um filho de Jessé, mas quem é esse filho de Jessé? Davi. Davi nem era reconhecido pelo seu nome. Por quê? Porque Davi está ali esquecido, Davi está guardado, Davi está sendo moldado pelo Senhor para que quando chegar o grande dia, ele viesse receber a bênção do Senhor completa. E até ele chegar à coroa, até ele chegar a ser rei, tem todo um andamento. Todo um andamento. Por isso que é bom você ler, depois ler aí a palavra para você entender um pouquinho. Se você ainda não leu isso, é tremendo como Deus trabalha. O tempo de Deus não é cronometrado como o nosso. Então nós precisamos entender que Deus está trabalhando. Às vezes parece que está demorando, mas Deus está simplesmente te moldando. E Deus manda te dizer isso: aquieta o teu coração. Ele sabe o que ele está fazendo, ele tem ouvido a sua oração e ele já te respondeu. Apenas você não chegou naquilo que você deseja. Deus sabe qual é o tempo e qual é o momento certo da bênção chegar nas tuas mãos. Esse momento daqui até o momento da bênção, tem aí um espaço onde Deus está trabalhando. E algumas coisas podem acontecer de uma maneira que você olhe e fala: Deus não é comigo. Davi poderia pensar isso: Deus não é comigo. Meus irmãos estão lá sendo preparados para a guerra. Eu estou aqui cuidando de ovelhas, largada nesse lugar aqui, nesse pasto. Deus não me vê.
E olha só, Deus trabalhando, né? Alguém passou, viu Davi tocando a harpa, e agora para onde que Davi vai? Para o palácio. Para quê? Qual que é esse momento agora? Olha só o trabalhar de Deus. Primeiro Davi fica no pasto cuidando das ovelhas. Lá ele mata um leão e mata um urso. E isso vai ser usado a favor dele. Agora Davi vai para o palácio. E lá no palácio ele está fazendo o quê? Tocando a harpa. Ok? E o que Deus está fazendo? Davi está observando como que o rei age. O que o rei come. Como que o rei se posiciona. Como que é o movimento dentro do palácio. Então Davi estava ali sendo preparado para o grande dia. Então é isso que Deus está fazendo com você. Confie em Deus, Ele é contigo, Ele tem ouvido essa oração, apenas Ele está trabalhando, te moldando, para quando chegar o grande dia da bênção chegar nas tuas mãos, você usufruir da bênção e não jogar lá fora. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.